Vamos então, ainda falando sobre a proteção de crianças e adolescentes nas redes, a gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, que é o autor desse PL da adultização. Eu até me lembro, deixa eu passar aqui em frente à Clarissa, mas chegar do seu ladinho, Clarissa, que quando nós conversamos com o senhor, ainda antes, na etapa anterior do debate, ficou aquela dúvida de qual projeto de lei, o que seria exatamente, como vocês dizem, apensado, né? Somado, pega tal projeto, soma esse, se vai se manter tal projeto. E acabou que a gente vê o protagonismo do senhor, que se manteve ainda em cima desse assunto. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, daquela sua ideia que pensava em tais aspectos, ela foi mantida integralmente? Assim, o que o senhor considera que é mais importante que foi mantido no projeto de lei que já passou pelo Congresso? Bom dia. Bom dia. O projeto manteve as suas principais características, em particular a questão da responsabilização das empresas. Essa é a grande chave desse projeto. É você trazer a responsabilidade das empresas que lucram com a circulação dos dados. Então, a identificação dessas crianças e adolescentes, a exigência da comprovação de idade, a vinculação de contas de até 16 anos de idade, usuários de até 16 anos de idade, a maiores responsáveis, a proibição da monetização de conteúdo produzido por crianças e adolescentes em contexto de sensualidade ou insinuação sexual, o empoderamento das famílias com ferramentas de controle e supervisão mais robustas. Acho que tudo isso junto fortalece muito o projeto. Foi um trabalho que passou por várias mãos. O deputado Jadiel Alencar, na Câmara dos Deputados, fez um trabalho brilhante de relatoria. E aqui no Senado também o senador Flávio Arnes. Então, esse conjunto fortaleceu muito, mas manteve toda a essência do projeto original. Que diz respeito, só para eu pegar aqui um aspecto, por favor, senador, no quesito que o senhor diz de sensualidade, o senhor pode explicar um pouquinho mais o que diz respeito a isso, dessa exposição com alguma característica sensual envolvendo criança e adolescente? Hoje, infelizmente, nós temos a exploração comercial de conteúdo que envolve imagens, vídeos de crianças e adolescentes. Muitas vezes de forma involuntária, mas outras tantas de forma deliberada, ou seja, a produção de conteúdo. Nós tivemos na semana passada uma operação com prisão de padrasto, pai, enfim, de crianças que eram obrigadas a produzir vídeos de conotação sexual. E tudo isso tem um mercado, infelizmente tem um imenso mercado global para consumo desse tipo de conteúdo. Então a gente proíbe as empresas de monetizar esse tipo de conteúdo. Fazendo isso, a gente desestimula essa rede comercial. E quando a gente identifica com clareza se é adolescente, se é criança e quem é o responsável, a gente também viabiliza para o poder público, para o Ministério Público, a responsabilização criminal dessas pessoas. Então, a gente vai fechando o cerco e tentando garantir que você tenha o máximo de proteção. Clarissa Oliveira também está comigo aqui. Por favor, Clarissa. Muito bom dia, senador. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Sempre é um prazer falar com o senhor. Senador, eu gostaria de olhar para os próximos passos desse debate sobre responsabilização das redes. Ninguém aí questiona a importância desse projeto que o senhor tão antecipadamente, digamos assim, trouxe para a discussão. Mas fica no ar a ideia de que talvez isso acabe contribuindo, a aprovação somente relacionada a crianças e adolescentes, acabe contribuindo para adiar, protelar ainda mais um debate de uma regulamentação mais ampla, de um controle maior e uma responsabilização das Big Techs que passe por outros tipos de crime, como, por exemplo, atentados ao Estado Democrático de Direito, questões relacionadas à disseminação de notícias falsas. A gente entende, é claro, que a urgência, nesse caso de crianças e adolescentes, é muito maior. Mas, olhando para isso, o senhor acredita que isso pode acabar favorecendo um adiamento das demais discussões sobre regulação das redes? Não, eu acredito que ele está seguindo um padrão global, né? Começando pelo que é mais urgente e que gera consenso. E a partir daí você vai começar a ter um amadurecimento maior na discussão, porque tanto as empresas como os parlamentares começam a compreender que não é uma coisa impossível, né? É viável você construir contexto de regulação sem invadir liberdade de expressão, sem gerar risco de censura, mas protegendo o usuário, protegendo a sociedade.
não pode ser feito de forma atabalhoada e muito menos sem ouvir a sociedade. Tem que ter diálogo, tem que ter muito tempo de maturação, mas a gente vai caminhar para isso com certeza, porque o ambiente digital cada vez mais é alvo é palco de crimes contra o patrimônio, por exemplo, em larga escala. Isso tem que ser enfrentado. Acho que a gente deu um passo muito importante, acho que o Congresso mostrou muita maturidade, a oposição, o governo, independentes, votaram de forma praticamente unânime nas duas casas. E isso vai gerando, até para as empresas, uma percepção de que, olha, chegou a hora que eu tenho que me responsabilizar. Eles têm as ferramentas, eles têm a tecnologia, já sabem o que é preciso fazer e agora tem o estímulo da legislação para que possam cumprir essa obrigação. Senador, a gente vive um movimento que não é de agora, mas polarizou-se ainda mais, que é uma coisa é o fato em si... Opa, desculpa, eu estou aqui no enquadramento fechado. Uma coisa é o fato em si e outra coisa é o sentimento que a gente tem pelo fato. Então, quando a gente fala regular, esse verbo, senador, o senhor sabe mais do que a gente, porque o senhor debate também isso todos os dias dentro do Congresso. Quando a gente fala em regular, já fica aquela coisa, opa, para lá, censura. Como o senhor acabou de dizer, é possível regular sem censurar? E eu considero até essa frase muito importante. Eu quero saber, quando o senhor ouviu contrapontos de outros parlamentares, quais garantias o senhor deu, ou o texto dá, de que, nós estamos regulando, mas não quer dizer que a gente está censurando? O que o senhor costuma responder para esses parlamentares, para que nós possamos também informar quem nos assiste, né? Quais são os pontos que separam regulação de censura? A primeira coisa é a definição do escopo, né? O alcance da lei. É uma lei voltada para criança e adolescente, então não existe sequer o debate de liberdade de expressão. Segundo, o texto traz em vários pontos essa reiteração de que não cabe vigilância massiva, que não cabe cerceamento de liberdades do ponto de vista de expressão, de discurso, mas cria-se um ambiente de responsabilização. E isso que é o fundamental. Então, nesse passo a passo, que acredito que mais adiante vamos dar, esse é o fundamental, que as pessoas compreendam. Só que é necessário levar para o ambiente digital o que já é da vida real, que é a possibilidade de responsabilizar quem comete crime. E podendo responsabilizar, naturalmente você desestimula a conduta criminosa. O que eu não posso ter é a persistência de contas falsas, a persistência de monetização de conteúdos de abuso, a persistência da postura das empresas de desrespeito e de desinteresse em cuidar do interesse do usuário, né, da segurança do usuário. Acho que a escolha desse caminho da criança e do adolescente, ela engajou toda a sociedade e ela vai permitir também desmistificar. Com o passar do tempo, daqui a alguns meses, as pessoas vão compreender, olha, não teve nenhum tipo de risco para a liberdade individual, não teve nenhum tipo de prejuízo para a liberdade de expressão e nós ganhamos muito em termos de segurança, qualidade de vida, estabilidade para o desenvolvimento dos jovens. Então, isso vai gerar uma segurança maior para dar passos adiante para legislar. Mas eu repito, sempre com muito diálogo, ouvindo as empresas, a sociedade, as entidades de proteção, para que a gente possa avançar sempre que possível, como avançamos nesse caso, criando consenso, reunindo oposição e situação, pessoas de espectros absolutamente diferentes do ponto de vista ideológico, sentaram na mesa e deram as mãos pela aprovação. Larissa? Senador, olhando para a execução da lei agora aprovada, a gente tem aí a expectativa de que isso leve algum tempo. Fala-se aí, o prazo é de 1 ano para que as empresas possam se adaptar. Na avaliação do senhor, esse prazo é razoável? A gente precisava talvez de um movimento mais urgente da parte dessas companhias? O senhor acredita que elas podem tomar a iniciativa de eventualmente fazer isso com uma antecedência maior, uma agilidade maior, dada a importância do assunto? A gente aprovou uma lei no Congresso, mas o tempo aí para que isso comece de fato a valer é bastante extenso para quem está ali lidando, é claro, né, com os seus filhos, crianças e adolescentes ainda plugados nas redes nesse período. Como que o senhor enxerga esses prazos e o que o senhor enxerga como necessário ainda ser feito para aumentar esse controle? O estabelecimento dos prazos foi fundamental para desarticular a narrativa de que seriam custos muito pesados para as empresas suportarem.
Na realidade, eles já têm as ferramentas, já têm a tecnologia, então a nossa expectativa é de que você tenha a implementação muito mais rápida, particularmente de medidas concretas, do tipo retirada de conteúdo sem necessidade da decisão judicial, desde que com notificação, vedado anonimato de pais, vítimas, Ministério Público ou entidades de defesa de crianças e adolescentes. Eu acho que, como eles já estão lidando com esse tipo de regulamentação na Europa, é muito provável que tenha aqui um atendimento célere. Ontem as empresas se mostraram bastante conscientes da urgência, da gravidade dos fatos e, a priori, se colocaram como parceiras do cumprimento da lei. A gente vai ter que acompanhar isso e fiscalizar. Senador, a gente tem agora o próximo passo com o presidente da República. De alguma maneira, existe um grupo de trabalho, ou o senhor mesmo já o fizeram, uma tentativa de contato com a proximidade ali com o presidente da República para saber de que maneira pode vir essa sanção, se eventualmente o Planalto pretende vetar algum trecho, não sei, de alguma discussão que tenha havido dentro do Congresso. O senhor consegue adiantar alguma coisa para a gente? A gente não tem nenhum tipo de informação de veto, a gente tem informação do interesse do governo de fazer a sanção com urgência. A gente espera ter essa sanção até a próxima semana, para que a gente possa avançar, até porque o governo tem sinalizado que pretende encaminhar novos projetos referentes à área digital. Então, acho que a gente vai ter a sanção e espero que sem vetos, para que a gente possa manter aquilo que foi construído pelo Congresso Nacional. Fantástico, então. O governo está interessado em sancionar, é isso? Lógico, isso aqui é uma possibilidade, né, senador? E imagino que também tenha o sentimento do senhor, que é o desejo que isso aconteça. E nós estaremos aqui torcendo para que seja o melhor pacote possível sobre proteção para as nossas crianças e adolescentes. É sobre isso. Vamos aos poucos avançando em nosso país. Obrigada demais e parabéns por toda a força e envolvimento nesse projeto. Senador Alessandro Vieira. Obrigado e até a próxima.